Eu me chamo Thiago Freitas, sou do curso de licenciatura em História do Polo Monte Santo. Meu RU é 1540920 e hoje, mais uma vez, estamos apresentando mais um portfólio. Vamos discutir um assunto muito interessante. Nós sabemos que ao longo da trajetória docente, o professor ele mobiliza diversos saberes e ele constrói e reconstrói seus conhecimentos através da sua formação profissional, das suas experiências, enfim. Será que o ensino teórico da academia é o suficiente para que o professor construa sua identidade como educador? Então essa questão e também outras perguntas interessantes, nosso professor convidado, Ritonelton Souza, vai estar nos respondendo. Então, professor Ritonelton, quero dizer que é um prazer ter o professor conosco aqui nessa mesa. Então, gostaria de saber a opinião do professor. Será que a academia é o suficiente para preparar o professor para ele lidar com a realidade que ele encontra na sala de aula? Então, é um prazer estar participando, né, desse evento agora, desse trabalho, e poder comunicar um pouco da minha experiência. E quando se trata de academia, eu sempre digo que ela não forma, a ideia de formar, né? Mas ela é uma ideia de um mecanismo de processo, ela nos habilita, né, a ideia de habilitar para a gente desenvolver, né? A identidade ela é um desenvolvimento. A academia ela dá esse ponto inicial, nos habilita a gente lidar com os teóricos de fato e continua no processo de leitura, mas a academia para mim ela não define. E a gente sabe que a experiência, a prática é que vai nos dar esse embasamento mais Exatamente. fortificado a partir da experiência, da vivência. Vai ser um processo contínuo. Agora, professor, a gente sabe que o mundo ele tem mudado muito rápido. Então, o perfil do professor mudou, o perfil do aluno do professor mudou, o ambiente escolar mudou. E quais são as mudanças relevantes que aconteceram na prática pedagógica do professor de história? Bom, a mudança relevante é como a gente traz aquela ideia do, da palavra eclética, né? A gente tem possibilidades de lidar com vários teóricos, com várias correntes, e o fazer historiar, que eu costumo chamar, né? E lidar de forma bem assim, no convívio. Tá? A gente reedita alguns fatos a partir dessa experiência. Então, assim, é um currículo contínuo. Então, assim, eu venho de uma experiência de 19 anos de, de historiar e tenho percebido isso. O nosso público traz necessidades de entendimento que é do contexto. E aí a gente constrói e reconstrói, às vezes, vários olhares do historiar em sala de aula, no trabalho de campo. E eu vejo a riqueza da história por isso, porque faz essa conectividade, né, dos fatos, do entendimento, sempre esse vínculo do passado com o presente. Né? Exatamente. Né? Professor, a gente percebe que hoje a universidade ela trabalha muito a questão da metodologia de ensino, da didática do professor, né? Então, dentre as linhas pedagógicas que existem hoje, o professor se identifica com alguma delas? O professor acha que o educador deve se apegar a um perfil específico ou ele deve ser maleável, sempre transitando entre o construtivismo, ora um pouco mais conservador? O que o professor acha desse assunto? Eu sempre acreditei na pedagogia da libertação, que traz a dialética, que traz a discussão. Então, às vezes, a gente tem que fazer, como eu citei anteriormente, essa ideia de, de ser eclético, porque senão você se torna muito dogmático, você se fecha. Né? E isso não é saudável para um fazer historiar. Você tem que abrir leque de reflexões. Então você não pode estar engessado. Quando a gente vai para a academia e conhece essas teorias, essas correntes,
é para que a gente agregue. E o período, a nosso momento contemporâneo, essa atualidade que a gente vive, requer essa diversidade. Senão a gente para naquela ideia do exclusivismo. A gente vai parar na ideia exatamente que ao longo da história condenou, muito positivista. Mas a gente pode partir do princípio de que não tem como. Aí é que vem aquela ideia da não significância do trabalho do historiador. Porque aí distancia a realidade do seu público. Ele vai estar num mundo à parte. Ok, professor. Agora, nesse momento, eu vou pedir que o professor dirija o seu olhar para aquela câmera ali. Sim. E faça sua consideração final. Qual é a mensagem que o professor quer passar para essa nova geração de professores que estão se formando aí? Qual é o recado que o professor quer deixar? Então, a reflexão que eu trago para os novos concluintes é que fazer história, ela tem como sentido dar vozes e vez aos personagens. Relacionar os eventos, fazer esse evento dialogar diante do encontro ali, do fazer educador e educando. Aí, esse fazer torna-se significativo, porque você consegue fazer os tempos, os sujeitos, os personagens e os eventos em si se encontrarem. A história, ora fragmentada, e cabendo a nós unir toda essa questão temporal e factual também. Sem dúvida nenhuma, professor, esse encontro foi muito esclarecedor. A gente agradece a direção do Colégio Pastor José Emílio Merciano, que cedeu o local, e também a disponibilidade do professor de tirar um pouquinho do seu tempo, né, para contribuir, para agregar um pouco com a nossa formação acadêmica. E também agradecer a todos que estão prestando atenção a esse vídeo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, professor.